Salve, salve, careca na área, meus queridos, como é que vocês estão? Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre Via, antiga Via Varejo e IRB Brasil. São dois cases complexos que muitos investidores ficam de olho. Por quê? Porque são dois cases que tecnicamente passaram pelo turnaround, ou seja, estão se reestruturando, cada um na sua situação. São duas empresas que tiveram uma grande desvalorização e por conta disso muitos investidores ficam olhando com um viés mais assim, acredito que especulativo talvez, de será que essa cotação pode vir a se valorizar ao longo do tempo, conforme os preços passados. Então é por isso que a gente vai trocar uma ideia para saber se faz sentido, na minha opinião, mas isso não é uma recomendação de investimento, é só embasado no que eu acredito, com as minhas opiniões. Se fizer sentido para você, beleza. Então a gente vai estar dando uma olhada. Se faz sentido, talvez investir em alguma delas, em ambas ou em nenhuma. Fechou? E você tem que tomar suas próprias conclusões com base no que você acha certo. Demorou? Se inscreve aí no canal, deixa um like aí e segue nós lá no Instagram, Careca Investidor. Bora lá! Antes da gente conversar então, né? Vamos aqui no Status Invest, que vocês que me acompanham já bem conhecem, né? Vamos dar uma olhada, mostrar o case. Eu acredito que muitas pessoas já conheçam, talvez pessoas que ainda não investam não conhecem sobre o case. Então, aqui a IRB Brasil, a gente consegue ver que o preço máximo que ela chegou foi aqui, algo próximo de R$ 40. Teve todo esse problema com a questão de governança e com fraude de balanço, demonstrativos contábeis. A empresa agora está numa cotação de... chegou a bater 2,84, foi a mínima histórica, mas fica aí nessa casa dos 3, beleza? Agora vamos dar uma olhada na Via. Para quem quer saber um pouquinho mais, a gente tem vídeos aqui sobre a questão do varejo, a gente tem vídeos sobre a própria Via, então você consegue dar uma olhada também, beleza? Lembrando que não é orientações de investimento, hein? Isso daqui não é uma recomendação. Isso daqui é só a minha opinião, o que eu faço, o que eu acho, e você vê se faz sentido. A Via aqui a gente consegue olhar também. A empresa estava sendo cotada. Vamos aqui ver, é um pouquinho maior. Aqui. A empresa chegou a 19,70, 21, então chegou a R$ 21 em 2020, julho de 2020. Aí começou a degringolar, né? Caiu pra caramba, chegou na mínima história de 3,16. Ela também é um case de turnaround. A questão dela foi mais uma questão de reestruturar a casa, questão de finanças mesmo. A questão da IRB teve essa questão de fraude, mexe com a credibilidade da empresa, então os acionistas ficam com medo de colocar a grana lá. E aqui o caso da Via é uma questão de finanças que não estavam muito bem alinhadas, com uma dívida alta, um segmento de baixas margens, então... cada uma tem a sua estrutura do porquê acabou tendo essa desvalorização. Não, a gente não pode cometer... a gente não é comparável a gente comparar IRB com Via, porque não faz sentido. Uma do segmento de resseguradoras e a outra do segmento de varejo. A gente não consegue comparar, elas não são empresas, assim, não dá para comparar banana com maçã. Mas aqui o case delas é o seguinte, como elas tiveram uma desvalorização super grande e... são cases tecnicamente complexos que estão passando da questão de turnaround, indo para uma questão mais de estabilização. Muitos investidores ficam de olho nelas porque ficam com a questão de tipo, será que faz sentido? Será que não faz? Porque especulam que talvez elas possam voltar a ter as valorizações passadas. Aí agora que eu já deu uma introdução de como que são as empresas, segmentos, o que aconteceu com elas, eu vou dar a minha opinião sobre o que eu acho que talvez faça sentido pensar nesse momento. Vou começar pela Via. Conforme eu já falei nos outros vídeos, é um segmento macro, onde todas as empresas do segmento de varejo estão acabando se complicando. Por quê? Questão de inflação alta, questão de taxa de juros subindo para controlar essa inflação, vai fazer o quê? Com que dê um pouco de contração econômica. Tem essa questão aí toda da guerra, que eleva também o preço dos combustíveis. Caso ocorra não, né? Já ocorreu, mas caso se mantenha esse aumento, gera também uma nova inflação, né? Os produtos ficam mais caros, então um segmento de baixa margem que já vinha em um cenário de inflação alta, com taxa Selic subindo para combater a inflação, aí vem essa questão toda de acréscimo de combustíveis que subiria fretes, impactaria diretamente nos preços. Famílias que você já está num histórico de inflação alta, você já pega famílias que estão com um poder de compra mais reduzido. Então essa família ela tende a comprar
produtos de alimentação, produtos mais essenciais, do que talvez fazer uma troca de geladeira, uma troca de algo de consumo que é mais supérfluo e pode ser que talvez também isso impacte. Então é um cenário macro complicado. Digamos que a Via Varejo ela está enfrentando uma tempestade perfeita. Porque ela veio num cenário de complicação financeira, dívida alta, segmento de baixa margem, aí entrou nesse contexto econômico totalmente complexo e agora tem essa também entrada forte de concorrência como Amazon, Mercado Livre, Shopee, e são concorrências mais capitalizadas. Então você tem, na minha opinião, um risco aqui bem mais interessante, mais interessante do sentido assim de que você tenha que ter uma atenção, porque a margem é baixa, você já reduz ela com a despesa financeira, mais ainda por conta das dívidas, você tem uma entrada de concorrentes que vão forçar seu preço, então se você às vezes for tentar acompanhar para manter share, você vai às vezes trabalhar com margens negativas, dando prejuízo em alguns produtos, para conseguir fazer essa manobra. Então é complicado. E fora a questão econômica, a gente não rola ficar tentando especular inflação ou Selic, até onde vai, para onde vai, mas a realidade é que, como a Selic ainda tem uma possível alta em mais alguns 2 encontros, não sei, a gente pode imaginar que talvez algo em torno de 1 ano e meio, 2 anos, a gente tenha um problema mais complexo para esse segmento. Por quê? Por mais que a Selic ainda suba mais um pouco, até ela começar a cair e se estabilizar, a gente pode ter aí 1, 2 anos, entende? Então tem essa questão. E é como eu falei, questão de margem, dívida, isso aí acaba complicando a empresa dependendo do cenário. E ela fica complexa. Se você quiser saber um pouquinho mais de Via, a gente tem vídeo aqui no canal também com base na minha opinião e não é recomendação. Fechou? Aí a questão da IRB Brasil. Ela é uma questão de fraude contábil. Já foi reestruturada a casa na base das pessoas que gerenciam ali dentro. A contabilidade dela já foi sendo limpa, ou seja, já teve uma oportunidade aí para limpar tudo que tinha que limpar, entendeu? Já resolve tudo os BO. Beleza. Eu vejo ela em um segmento onde não tem tanta concorrência como no segmento de varejo, e eu vejo ela com um segmento que tem uma margem muito superior como ao de varejo. Então, nesse caso, não comparando empresas, mas talvez comparando investimentos, na minha percepção, eu acabo enxergando a IRB com talvez um pouco menos de risco do que a Via Varejo, por conta dessa questão de cenário econômico ruim para a Via, margem baixa, concorrência. Aqui na IRB já é um pouco diferente. Por mais que a gente fale assim, poxa, a taxa Selic subindo, tecnicamente tiraria investimentos de renda variável. Faz sentido pensar sobre essa ótica. Porém, a IRB Brasil, ela é uma resseguradora de seguros. Como que ela faz? Ela recebe primeiro e se vier até algum problema, ela paga. Então, como que ela faz com esse caixa que fica na empresa? Ela fica com um caixa enorme referente à receita dela de resseguradora e ela deixa esse capital aplicado em aplicações financeiras. Então, assim, da mesma forma que a gente tem uma taxa Selic, que tecnicamente tira dinheiro de renda variável, a gente pode imaginar que no segmento de seguros, uma taxa Selic é extremamente favorável. Por quê? As aplicações dela, o dinheiro investido, e é um dinheiro de grande montante, até a última vez que eu vi era um 10 bi em caixa, 10 bilhões. Então, assim, seria um grande capital sendo remunerado a uma taxa super grande. E ela não deixa só em aplicações assim de liquidez extremamente rápida, ela consegue fazer outras manobras de aplicações, tornando a rentabilidade dela um pouco mais favorável. Então, assim, se for olhar sobre essas duas óticas, eu acredito que a IRB tem uma tempestade mais favorável. Por quê? Ela está vindo nessa questão de reestruturação, e se a gente for parar para pensar, a Selic subindo por mais um pouco a mais e ainda tornando a cair, tecnicamente a gente teria 1 ano e meio, 2 de cenário favorável para a IRB reestruturar a casa. E daí a hora que o ciclo começasse a virar, ela já poderia estar com uma casa mais estruturada e entregando resultados melhores. Então a minha ótica, só para a gente ir
fazendo um pouco de conclusão, é o seguinte. Eu sou loucão, eu tenho as duas, tá ligado? Mas eu entendo que elas são complexas, elas são uma posição reduzida na minha carteira. Mas assim, a minha opinião, a Via, ela tem um risco maior por conta desse cenário econômico ruim, concorrência, dívida, tudo isso, margem baixa, ela fica um pouco travada, beleza? Só que eu acho, na minha percepção, que se em algum momento ocorrer um destrave de valor na ação, a Via pode entregar um resultado maior do que a IRB. Calma que a gente já vai entrar. Por que isso? Primeiro que risco está atrelado a retorno. Então a gente já, que nem eu falei, eu acho ela mais arriscada. Eu também acho que ela pode entregar um resultado melhor. Por quê? Essas empresas mais que são consideradas tech, por conta dessa questão de entrar para o e-commerce, elas têm umas precificações de valuation diferentes e maiores. Como a Via está tecnicamente sofrendo demais na cotação, eu imagino que caso ocorra, não estou falando que vai ocorrer, e é minha grana, você faz com a sua que você bem entender, mas caso ocorra, eu acredito que teria uma valorização interessante, beleza? Do lado da IRB, eu já acho o seguinte, a empresa, ela tem um risco menor quando comparado com a Via, mas isso é a minha opinião, beleza? Referente a o cenário, que eu imagino que a taxa Selic é extremamente favorável para ela conseguir fazer essa reestruturação de uma forma mais saudável e por conta de concorrência menor e margem maior. Então, comparando com Via, apesar de não ser comparável por conta de segmento, mas olhando para os cases, eu acredito que a IRB tenha talvez um risco menor mediante a Via, porém é um risco grande comparado a outras empresas, certo? Mas eu não acredito em um destrave de valor tão grande ao longo do tempo. Eu imagino que a IRB possa ter um destrave de valor inferior ao da Via, porém, ao longo do tempo, se começar e manter apresentações de resultados sólidos, confiáveis, gerando uma nova credibilidade, pode ser que ao longo do tempo o lucro, o resultado, puxe a cotação. Então, na minha opinião, a IRB pode ter um destrave de valor, porém não tão grande, e conforme apresente resultados atrativos e gere novamente a credibilidade, os investidores tornem a investir nela. Então, a minha opinião é isso sobre a IRB. Então, assim, você tem que ver se faz sentido ter ou não ter. Eu tenho as duas, mas é como eu falei para vocês, minha grana, exposição reduzida, e você tem que fazer o que você acha melhor com a sua grana, fechou? Então, a ideia era essa, pra gente trocar esse papo. Se você curtiu, se inscreve no canal, deixa o like, segue a gente lá no Instagram, Careca Investidor, e era isso, valeu!